Então, capítulo 24. Enfermidades e curas à luz do Espiritismo, capítulo 24. É importante a gente pensar nessa questão, esse capítulo 24 e o 25 em especial, porque geralmente as pessoas, elas sabem que nós frequentamos o centro, e aí acontecem as adversidades da vida, e aí elas vão pedir ajuda muitas vezes para a gente. Faz isso, faz aquilo. Então é importante primeiro a gente saber como funciona a questão de atendimento e de cura, para que a gente não fale, pode deixar, eu faço isso, mas lá não faz. O que o centro espírita faz, o que o centro espírita não faz, tá? Então isso é muito importante, porque senão a gente fala assim, eu vou na reunião mediúnica, aí a pessoa fala, então faz tal coisa para mim, e a gente pensa, mas faz ou não faz? Eu nem sei se isso é possível ou não, se a casa espírita faz ou não faz, para a gente entender o que a gente faz de atendimento, de assistência nesse processo de cura, o que a gente consegue atender dentro da casa espírita à luz da doutrina espírita, tá? Porque fora da doutrina espírita a gente vê um monte de coisa. Então, dentro da doutrina espírita. Para estudarmos nos próximos capítulos a assistência a enfermos na casa espírita e como são as reuniões espíritas destinadas a esse fim, recapitularemos antes as noções principais sobre enfermidades e curas à luz do Espiritismo, apresentadas nos capítulos Cura 1 e Cura 2 da obra Mediunidade. Então lembra que lá no segundo ciclo, tudo bem? Lá no segundo ciclo nós tivemos 2 capítulos, falando de Cura 1 e falando de Cura 2. Então nós vamos só relembrar o que nós já vimos lá nesses 2 capítulos, tá? Então vamos lá, assinale o que estiver certo. São vocês que vão responder, tá bom? A Claudinha. A doença acontece por acaso? Não. Então, do nada ela vem e fala, quer saber, hoje vai desenvolver uma doença. Não. Então, uma doença não é por acaso. E nós aprendemos em doutrina espírita que o acaso não existe. Sempre há uma consequência do desenvolvendo. Então, a doença não é um acaso. A doença tem uma origem espiritual. Nós somos seres espirituais, encarnamos, estamos na carne, mas nossa origem é espiritual. Então, a doença traz uma origem espiritual? Sim. Se tiver dúvida, vocês perguntam, tá? A doença decorre do estado evolutivo do ser? Tem seres menos evoluídos que conseguem suportar uma doença um pouco mais agressiva? No início, vamos pensar assim, esquece doença. Uma criancinha, ela consegue suportar a cobrança de um adulto? Então também tem a ver com a questão evolutiva. Primeiro porque se eu já estou mais evoluído, eu já tenho corrigido a minha rota. Então menos problemas eu estou desenvolvendo ao longo do caminho. Mas se eu estou no início do meu despertar, eu também não consigo, eu estou desenvolvendo as futuras doenças, digamos assim, porque eu ainda estou no erro, nos equívocos. Então quando a gente olha no processo do desenvolvimento espiritual, também está ligado à questão da doença. Tá? A enfermidade tende a aparecer quando Deus quer nos castigar? Deus não castiga? Nunca? Por que vocês estão pensando? Não. Não. Tem que ter certeza. Vamos confirmar isso. A enfermidade tende a aparecer quando nos perturbamos ou desequilibramos física ou espiritualmente de modo intenso e demorado? Sim. A enfermidade tende a aparecer quando alguém nos manda um mal feito, um trabalho, alguma coisa? Não. Nós podemos até sofrer um pouquinho de interferência, né, fluídica, vibracional, pode atrapalhar um pouquinho, mas desenvolver uma doença não.
A não ser que a gente vibre naquilo, acredite naquilo, e aí o nosso pensamento vai somatizando. Mas falar que fizeram um trabalho e nós vamos desenvolver uma doença por isso, não. Certo? Você lembra aquele caso daquela pessoa que trouxe uma vez? Eu não lembro, eu não guardo as... Que ela estava já, assim, doente até, porque ela estava tentando se matar, mas era tudo espiritualmente, né? E aí, quando a pessoa não consegue resolver essa parte dos erros que você aguenta, como fica isso? Você fala em questão dela estar passando um processo obsessivo, né? Eu não lembro esse caso. Era um processo obsessivo, tentou suicídio, Cada hora era uma coisa, mas aí era um desequilíbrio espiritual, mas estava afetando também. o físico. Toda vez que nós pensarmos no corpo espiritual e toda vez que a gente pensar no corpo físico, tudo se transfere de um para outro e vice-versa. Então vou pensar só assim, vamos pensar numa doença, vamos pensar em encarnação, reencarnação. Se hoje eu uso o meu corpo físico mal, num excesso, esse excesso ele vai transferindo para o perispírito, que é o corpo espiritual. Numa próxima reencarnação, eu trago no perispírito os danos vibracionais causados pelo corpo físico. Então, aonde vai sofrer isso na próxima encarnação? No corpo físico de novo. O perispírito vibra nessa construção, então a tendência é essa. Se nós temos um problema no corpo espiritual, também transfere. Então sempre os dois corpos, material e espiritual, eles ficam transferindo, né? Então quando a gente pensa num processo obsessivo, ele está fora desse quadro, né? Físico. Mas o que acontece? A pessoa chega num estado de perturbação tão grande que ela se desequilibra. E aí isso acaba tendenciando ao físico também, porque o espiritual se desequilibra e leva o físico para isso, né? Aí consome todas as energias, começa a cometer contra o corpo e tudo mais, né? Tá? Que era o caso, né? Como agir ante a doença? Ver nela um alerta ou advertência ou consequência do passado a exigir reajuste? Sim? Sim. Então sempre que a gente tem uma doença é um alerta, né? Uma advertência para a gente pensar um pouquinho. Buscar na medicina e nos recursos espirituais a cura ou o alívio possível? Sim. Sempre a gente vai buscar na medicina, né? Procurar saber o que causou a enfermidade e modificar essa situação ou comportamento. Se a gente não busca saber, nós vamos continuar gravando isso, né? Então é importante, né? Nem sempre a gente consegue, mas é importante. Fazer boas ações para compensar os efeitos dos erros e ter merecimento para ser socorrido espiritualmente? Sim. As boas ações sempre nos auxiliam, né? Um trabalho no bem sempre contribui para que a gente busque de novo, né, o equilíbrio espiritual, né? Tá? Toda cura se dá por ação fluídica de um agente encarnado ou desencarnado. Nós estamos falando de cura na casa espírita. Então toda a cura espiritual se dá por ação fluídica de um agente encarnado e desencarnado? Sim, nós não vamos lá encontrar alguém retirando um órgão físico, tem as questões de materialização, mas não é esse o caso. Então sempre é cura fluídica, né? Nós estamos falando de vibração, falando de fluidos, sempre é fluídica, emanando os fluidos de encarnados e desencarnados. Todos podemos trabalhar a capacidade de exercer influência fluídica para beneficiar enfermos,
Mas a mediunidade de cura propriamente dita caracteriza-se pela energia e instantaneidade da ação. Quando a gente fala de cura, é algo demorado ou é algo instantâneo? Quando eu estou falando de uma mediunidade curativa, a cura, ela é instantânea. Então, ele pergunta se é ou não, né? Então a pergunta tá certo. Quando a gente fala em cura, cura é instantânea. Então a gente é curado instantaneamente. Quando a gente vem num passe, nós estamos buscando um reequilíbrio. Aí é um tratamento, aí não é instantâneo, né? Todos podemos trabalhar a capacidade de exercer influências fluídicas para beneficiar enfermos. Mas a mediunidade de cura propriamente dita, propriamente dita, caracteriza pelas energias instantâneas da ação, certo? A cura depende da atração e fixação dos fluidos curadores por quem deve recebê-los. Se a pessoa não consegue absorver os fluidos, se ela não tem o merecimento para isso, né? Então essa é a pergunta, ó. Depende da atração e a fixação? Sim, certo. Processa-se segundo nossa fé, merecimento ou necessidade espiritual? Sim, se a gente não tiver fé, merecimento ou necessidade, a gente não alcança a cura, né? Só será definitiva quando corrigidas as condições materiais e ou espirituais que dão causas à enfermidade. Sim, porque se eu venho, aí eu sou curado por um merecimento, é porque eu já corrigi, ou porque os meus atos no bem é maior do que aquele erro que eu cometi, né? Tá? Acho que funciona até para essa política do passe, né? Porque muitas vezes a pessoa está mal, faz um tratamento melhor, né? Volta. É isso aí. A pessoa vem tomar passe toda semana, mas não muda a postura, né? Então não adianta nada, né? O Espiritismo cura sobretudo as enfermidades físicas, sim ou não? E aí? O Espiritismo, que estuda o espírito, as causas espirituais, cura as enfermidades físicas? Não. E os males morais? A maioria das doenças vem dos males morais, ao decorrer da nossa existência, não só nessa vida material. O Espiritismo vem cuidar ou curar o espírito. O corpo é uma consequência, certo?